Marcos 2, o novo caminho. Jesus veio para estabelecer um novo caminho do amor e autoridade e poder para substituir o velho aliança. Em João 1, versículo 17, Jesus diz, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, Marcos 2 e Marcos 3, 1 a 6. Vamos ler aqui sobre como Jesus estabeleceu nova autoridade sobre doença, sobre pecado, sobre jejum, sobre o sábado. E este é o começo da oposição a Jesus. Nós lemos em capítulo 2, Marcos 2, versículos 1 a 5. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 delas. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Então, Jesus estava em casa com muita gente, estava a ensiná-lo, e chegaram 4 pessoas com um doente numa maca, e eles tiraram o buraco no telhado, tiraram as telhas e baixaram a maca. E naqueles dias os telhados eram lisos, planos, e havia a escada fora da casa. E Jesus disse, ele reparou a fé deles, vendo a fé deles. E qual é a fé? Não é a fé mental, mas somente nós precisamos crer nos factos do Evangelho, mas uma fé ativa, uma fé que faz passos à frente. Nós lemos em Jeremias 29:13, buscar-me-ei e achareis, buscar com todo o coração. Isto é uma chave para encontrar com Deus, uma fé que busca arduamente, com coração. E estes 4 homens mostraram isto. E mostraram que fé alcança o objetivo, não é passivo, como eu disse. E fé alcança-nos salvação, cura, intervenção. Então não seja passivo, busca Deus, porque a fé rompe as barreiras, todos os impedimentos, seja quais forem os impedimentos, pode ser falta de conhecimento da Bíblia, ignorância, depressão, desespero, muitas vezes oposição da família ou dos outros. E em Marcos 9:23 diz, tudo é possível ao que crê. Então, leia a Bíblia para adquirir a fé, busca a vontade de Deus, procura ouvir boas mensagens bíblicas para incentivar a fé na tua vida. A fé é a chave de conhecer Deus. Jesus diz, os teus pecados são perdoados. Jesus sabia que havia uma ligação entre a doença deste homem paralítico e o pecado dele. Então, às vezes, eu digo às vezes, nem sempre, mas às vezes, o sofrimento físico é o resultado do pecado, especialmente falta de perdão. Uma pessoa amargurada pode sofrer, pode ter doença. Por exemplo, João 5:14, quando Jesus curava o manco, ele diz, estás curado, não pecais mais.
Então, neste caso também havia uma ligação entre doença e pecado. Mas nem sempre é verdade. Jesus curava o cego. Em João 9, versículo 2, os discípulos perguntaram quem pecou? E Jesus diz, nem os pais, nem ele pecou. Então não estava ligado com pecado, a doença dele. Jesus tem autoridade de perdoar, limpar a tua vida, libertar a tua vida do vício, do pecado, do egoísmo, transformar a tua vida. E neste capítulo vemos tantas ilustrações do novo caminho que Jesus mostrou-nos, que ele tem poder, autoridade para limpar vidas, para libertar do passado, da culpa, do sofrimento interno. Ele é Deus. É por isso que os mestres de lei ficaram completamente irritados com Jesus. Versículos 6 e 7. Estavam sentados ali alguns mestres de lei. Eu voltei para Marcos 2. Ali alguns mestres de lei raciocinando em seu íntimo. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então elas chegaram a esta conclusão. Jesus, sem elas falaram, sabiam o conteúdo do seu coração. Então Jesus veio por dentro de nós. Nada está oculto perante Ele. Ele sabe todas as coisas sobre nós. Mas ainda Ele ama-nos. E ama a ti também. Jesus percebeu logo, versículo 8 a 12 agora, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse, por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pega a sua maca e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, diz ao paralítico, eu lhe digo, levanta-se, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Então, a autoridade do curar, Deus pode curar, Jesus pode curar hoje. Ele provou ou confirmou o seu poder de perdoar, perdoar este homem, por curar o homem. Uma coisa visível, enquanto perdoar é invisível. E agora, nós passamos para outro trecho aqui, nos versículos 13 até 17, é o chamado de Levi, o Mateus. Vamos ver aqui. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletaria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e seguiu. Repara, não só com uma palavra Jesus mandou embora a cura, mas com uma palavra ele chamou Levi para ser um discípulo e um apóstolo. Durante a refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus, os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Então, não só Levi, mas muitos dos colegas do trabalho e pecadores seguiram Cristo. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam do médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, vamos ter uma análise desta passagem. Levi era um cobrador de impostos, considerado pelos os outros judeus um traidor, um colaborador com os romanos. Por quê? Porque ele
levou os impostos, especialmente nesta área do lago de Cafarnaum, sobre peixe, e ele roubou ainda mais do que o imposto. Então ele era um ladrão, uma das piores pessoas na vizinhança, e era desonesto. Mas, incrivelmente, Jesus chamou ele para ser um discípulo. Isto pode nos dar muito alento quando nós consideramos os nossos próprios pecados. E Jesus nos chama ainda nós sermos pecadores. Levi arranjou uma festa com outros pecadores, outros ladrões, outros publicanos e pessoas, aqui na Escritura diz pecadores. Não somos todos nós pecadores. Esta foi uma frase técnica usada para dizer que são pessoas expulsos da sinagoga porque eles não cumpriram as leis de Moisés. Eram não praticantes. E os mestres da lei foram ofendidos com que um rabi tinha comunhão com pecadores. E como já acabei de ler, Jesus disse, não são os saudáveis que eu chamo, mas os doentes. Jesus chamou pessoas conscientes dos seus pecados perante Deus. Lucas 19:10 diz, o Filho do Homem veio buscar a salvar o que estava perdido. Pessoas que admitem que são perdidos, pessoas que admitem os seus vícios, a culpa, pessoas que sabem que são longe de Deus e precisam de Deus, são carentes e sabem que são carentes. Pessoas que neguem isto, são desonestos e pensam que são os outros que são egoístas e são os ladrões, são pecadores. É muito difícil que este tipo de pessoa queira receber Cristo como Salvador. Mas Jesus era amigo de pecadores. Isto é uma coisa maravilhosa e mostra a nós um novo caminho. Por quê? Porque a religião dos judeus muito rigorosos, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, consistiu em afastar de pecadores, afastar do pecado externo também. Mas Jesus começou um novo caminho que é amor aos pecadores. É incrível esta chamada a Levi e os pecadores e os outros cobradores dos impostos. Agora, Jesus abordou a questão do jejum, em versículos 18 e 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não. Então, os discípulos de João e os fariseus jejuaram, mas os discípulos de Jesus não jejuaram. Jesus respondeu, e agora temos 3 ilustrações que mostram-nos o novo caminho que substituiu a aliança, o velho caminho das pessoas com Deus. Jesus respondeu, como podem os convidados de noivo jejuar enquanto esta está com elas? Não podem enquanto o têm consigo, mas verão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ou seja, ele estava a reivindicar por si próprio que era o noivo, o mais importante protagonista neste contexto e hoje em dia. É Jesus, o noivo. Naturalmente, os mestres de leis foram completamente doidos por ouvir isto. Outra ilustração, em versículo 21, que ele diz que, vamos ler aqui, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Então, repara aqui, novo,
velho. Não há mistura entre o novo e o velho. E muitos crentes não sabem que devem estar na nova aliança, um novo caminho para encontrar com Deus. A terceira ilustração tem a ver com vinho. Ninguém põe vinho novo em vasilha de coura velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de coura nova. O que significa tudo isto? Que Jesus estava a substituir a velha maneira de alcançar Deus, ou estar em condições com Deus, por obedecer o Velho Testamento, os velhos mandamentos, e elas juntaram uma lista de regras ainda mais pesadas do que os 10 mandamentos. Eles montaram muitas tradições que não estavam escritas no Velho Testamento. E, por exemplo, neste caso aqui, ou o próximo caso aqui, desculpe, enganei-me. Neste caso aqui, sobre jejum, só foi ensinado no Velho Testamento que o judeu foi obrigado a jejuar uma vez por ano. Ora, os judeus mais religiosos, os líderes, disseram: vocês precisam de jejuar 2 vezes por semana, segundas e quintas, e puseram um fardo tão pesado sobre as pessoas. Nem todos com estes pecadores podem cumprir estas leis. E os que cumpriram acharam que só obedecer as leis externas estavam bem com Deus, mas não funciona assim. Jesus estabeleceu um novo relacionamento com Deus, que consiste em, eu vou citar 3 palavras-chave para entender este novo caminho. Primeiro, é amor. Tudo com Jesus tem a ver com amor e justiça, amor puro. Tem a ver com graça, que tudo é dado por Deus. Não é as nossas boas obras, o facto de obedecer leis que nos justifiquem ou faz com que nós sejamos bem com Deus. E a terceira palavra é fé. Agora, estas 3 virtudes são importantíssimos para entender como funciona no Novo Testamento: fé, graça e amor. Os mandamentos do Velho Testamento ainda estão em vigor, mas é o facto que Jesus viver em nós, que escreveu as leis dentro de nós, que faz com que nós possamos viver e obedecê-los naturalmente. E a salvação muda o nosso coração, muda o nosso espírito, muda tudo para que possamos ser novas pessoas que não fazem prática do pecado. E isso é importante para entender a velha aliança. E, por exemplo, hoje em dia existe na Igreja Católica uma regra, uma lei, que você não pode faltar à missa, que é considerado um pecado se faltar. Isto é legalismo. Mas no novo caminho com Deus não existe esta obrigação tão rígida. É uma coisa minuciosa para dizer isto. Eu faço, por exemplo, nós devemos fazer voto à igreja, aos cultos, mas assistimos por desejo, não por obrigação externa. A mesma coisa com o jejum. Nós jejuamos voluntariamente. É útil, é importante, mas não é uma maneira de ganhar espaço com Deus ou salvação. A próxima história fala do o facto, as duas histórias falam o facto que Jesus é o Senhor do sábado. E o sábado foi feito por homem. E se existe, por exemplo, no dia do sábado, em nosso caso, muitos crentes adoptem o dia do culto, domingo. Se existe uma necessidade maior do que cultuar, por exemplo, alguém está doente e nós precisamos de visitá-lo com
urgência, isto ultrapassa a necessidade de ir ao culto. Mas, regra geral, eu, por exemplo, tenho compromisso com o culto, claro. Mas, por amor e dirigido pelo Espírito Santo, somos conscientes que leis não são a base do nosso procedimento, mas sim amor. Vamos ler agora em capítulo 2 ainda, versículo 23. Certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras do cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que elas estão fazendo o que não é permitido no sábado? E versículo 25, ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães de presença que apenas os sacerdotes eram permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes diz, em versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Sábado foi feito para nos descansar, para deixarmos de trabalhar. E é uma boa prática. Eu faço isto, e muitos crentes separa um dia por semana quando eles não trabalham. Mas no Velho Testamento foi permitido, de facto, colher espigos quem viajava ou quem passava no campo e passava fome. Então, os mestres não entenderam muito bem o lei do Velho Testamento. O que foi proibido foi colher em termos de comércio, e ainda é um princípio para muitos crentes que eles evitem trabalhar aos domingos, mas temos de ter em conta que os enfermeiros, os médicos, os funcionários bombeiros precisam de trabalhar e não estão a pecar. Mas, regra geral, nós podemos separar um dia por semana por cultuar com Deus e para deixar fazer os trabalhos mais urgentes. Mas não é pecado preparar a refeição, como os judeus disseram, os fariseus. Então, não podemos viver com leis rígidas sobre sábado. E sábado foi feito por homem. Agora vamos ver o estupidez do legalismo dos fariseus, o extremo, o fanaticismo do legalismo, porque no lei Levítico não se podia ajudar um animal que estava a dar nascimento de um cria. Podia ajudar uma mulher, mas não um animal. É muito cruel. Era muito cruel. Versículo 1 do capítulo 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiado. E o farisaísmo frisou leis externas e diz farisaísmo que não era possível trabalhar, fazer coisas que consistiam em trabalho. Então, eles olharam para Jesus para ver se ele ia curar este enfermo. E Jesus, de facto, curava este homem. Ele mostrou este novo caminho, como eu disse, de graça, ou dádiva de Deus, amor de Deus. E esta vida é Cristo em nós. Vamos ver aqui. E ele fez uma pergunta muito válida, muito apta aos fariseus. Depois Jesus pergunta, no versículo 4, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas elas permaneceram em silêncio. Por quê? Porque elas eram convictos
culpados de entender finalmente que a lei de Deus não visou crueldade, mas as leis de Deus pretendem ajudar-nos para viver bem com Deus. Versículo 5, irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem com mão atrofiado, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. E é um tema muito forte no livro de Marcos, entre o poder de Cristo, as maravilhas, as curas, as coisas tremendas de autoridade que Jesus mostrou, e, por outro lado, mostra-nos a oposição do coração dos religiosos. Ainda hoje, quem nos persegue mais, ou persegue os cristãos mais, são os religiosos budistas, hindus, islamistas, comunistas, eram considerados uma religião. Os católicos, fanáticos em México, em Colômbia, essas pessoas religiosas é que são os mais que perseguem o cristão que vive com este novo caminho que Jesus é nós, novo nascimento, salvação e viver pela fé. E Jesus mostrou-nos que ele quis estabelecer uma nova maneira de ver com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.